Eu vou ser o chairman dessa sessão e o moderador, o professor Rafael Silva Alípio, elétrica do Cefet, Minas Gerais, de BH, credenciado ao programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da instituição e líder do Laboratório de Transitórios Eletromagnéticos do Cefet, Minas Gerais. Atua como pesquisador na área de descargas atmosféricas e seus efeitos em sistemas elétricos, principalmente nas seguintes frentes: aterramentos elétricos, desempenho de linhas de transmissão e transitórios eletromagnéticos. É membro do I3E, do SIGRE e da ABNT. Além de tudo, um ótimo colega de viagem, já nos encontramos em vários eventos, inclusive no último, um lugar muito ruim, na Tailândia. Muito obrigado pela apresentação, é um prazer imenso participar desse evento, dividir a mesa contigo, tá? Para mim também é um primeiro evento depois desses tempos que ainda perduram de certa forma, mas de participar de um evento presencial, então muito bom rever amigos, fazer novos, estou muito contente de estar aqui. Vamos partir direto para a nossa primeira apresentação, né? Palestra de número 5, palestrante Carlos Augusto Morales Rodrigues. O título da apresentação é Os Mapas de Energia e Tecnologias Existentes. Carlos Augusto Morales é professor doutor livre docente do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, PhD pela University of Connecticut, dos Estados Unidos, trabalha nas áreas de sensoriamento remoto da precipitação e tempestades elétricas, implantou e coordena a rede de detecção de descargas atmosféricas, StarNet, e projeto de monitoramento de chuva em alta resolução espacial e temporal, Chuva Online, faz parte dos comitês internacionais do Tropical Rainfall Management Mission, Global Precipitation Measuring, GEOS Lightning Mapper e EUMETSAT Lightning Imager, e do Working Group C470 do SIGRE. Tem 45 artigos científicos, orientou 15 mestrandos, 12 doutores e 5 pós-doutores. E atualmente está orientando 2 doutorandos, um mestrando e 2 pós-doutores. Professor, fica à vontade, fazer a sua apresentação. Obrigado. Tá ok, então tá já. Então, obrigado aí pelo convite, Hélio. Obrigado aí a vocês. Ou seja, o Hélio, quando me procurou, ou seja, ele tentou fazer com que eu apresentasse algumas das ideias do que a gente tem sobre monitoramento de descargas atmosféricas, em especial aqui no Brasil, e sempre ele me mostrava as necessidades de entender como funcionam esses sistemas de detecção de raios, né? Que é uma coisa que eu coordeno já há alguns anos, né? E vou tentar trazer um pouco desse conhecimento para vocês e mostrar para vocês o quão complicado é criar um mapa de densidade de raios, né? Porque existem várias tecnologias, dependendo da tecnologia que vocês utilizarem, vocês vão ter um resultado diferente. Então, eu vou mostrar isso para vocês aqui dentro, né? E vai diferir um pouquinho, né, do que vocês têm na norma, né? Então, não se assustem com o que vocês vão ver aqui, tá? E aí eu vou começar mostrando esses mapas e eu vou explicar para vocês o porquê que dessas tecnologias, porquê dos resultados são diferentes. E eu vou mostrar como que essas tecnologias funcionam e aí quais são os sistemas que vocês podem utilizar. E por fim eu vou mostrar uma climatologia de raios aqui no Brasil, na América do Sul, e mostrar depois com alta resolução de detecção de raios na cidade de São Paulo. Aí vocês vão identificar se o raio realmente está caindo no para-raio ou no vizinho ou no corintiano do lado, tá? Né? De preferência, né? Ok? Bom, então para quem quiser depois ter contato comigo, é só me mandar um e-mail, tá? Fiquem à vontade. Bom, esse slide para vocês mostra para vocês o que vocês conhecem como a norma brasileira de densidade de raios, que é o mapa central, que é esse que vocês têm aqui, que vocês utilizaram, e as 4 tecnologias de detecção de raios que cobrem todo o continente americano, da Sul-América, né? Então aqui a gente tem o sistema da ULEN, aqui a gente tem o sistema da Vaisala GLD, aqui tem o sistema da StarNet, e aqui vocês têm o dado medido pelo GOES, que é o Lightning Mapper, que foi lançado em 2017 e está cobrindo, né, toda a América do Sul e a América do Norte.
E uma das coisas que vocês conseguem perceber aqui é que quase todos esses três, principalmente aqui, eles coincidem com as suas áreas de maior densidade e menor densidade de raios, principalmente na parte central, na região amazônica e aqui na Bacia do Prata. Nessas regiões aqui do norte do Brasil, né, vocês vão ver que existem 3 hotspots, porém, quando vocês olham com a norma brasileira que vocês têm, não coincide muito. Né? E a pergunta é, por que esse mapa que vocês usam como densidade de raios não necessariamente vai ver a mesma coisa que as outras tecnologias estão vendo? Ou seja, será que existe alguma falha ou não? Na verdade, o que acontece? Foi escolhida uma tecnologia na época e foi feito algumas hipóteses. E essas hipóteses valem para algumas coisas, mas não valem para todas as regiões. E é isso que vocês vão ter que rever posteriormente. Tá? Bom, então, quando a gente olha para instrumentos, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente olha para uma tempestade elétrica, uma nuvem, né? Ela é uma nuvem que tem uma certa distribuição de cargas elétricas lá dentro, tem cargas positivas e negativas. Durante o processo de formação das nuvens, né, vários hidrometeoros, eles colidem entre si, principalmente os cristais de gelo, e durante essas colisões, a troca de massa. Só que a água, vocês lembram muito bem, tem oxigênio e hidrogênio. Quando você soma a carga lá dentro, vai dar 0. Então, como que eu consigo separar essa carga? Eu não faço fissão nuclear, mas eu faço o quê? Eu faço troca de massa. Só que a água, ela tem uma propriedade muito importante, ela é um dielétrico. E quando você olha a distribuição das moléculas de água, você vai ver que o oxigênio sempre fica na parte externa da água. Então, o que significa do lado de fora? Que a água sempre está carregada negativamente. Então, quando você colide, você transfere a parte externa da água e ela vai ficar a parte externa. E aí o que vai acontecer? A parte da carga que ficou deixada para trás vai ficar com carga positiva. Então, durante as colisões, você consegue transferir carga negativa e positiva de uma região para outra, e aí você estabelece esses centros de carga. Não é o atrito que faz isso, é a troca de massa. Tá? Então, o que acontece? Quando você começa a olhar, todas as tempestades, eu tenho o quê? Eu tenho cargas e múltiplos centros de cargas. Então, todo mundo lembra da lei de Coulomb. O que eu tenho? Eu tenho campo elétrico, e se eu tenho carga em movimento, eu tenho campo magnético. Além de tudo, ou seja, o que eu vou fazer? Eu tenho um raio acontecendo, e essas cargas estão se propagando dentro do raio, então eu vou gerar uma corrente elétrica. Da mesma forma que eu transfiro essas cargas, os processos de ionização vão acontecendo. E como eu tenho carga subindo e descendo pela lei de Ampère, eu vou ter o quê? Vou ter emissão de radiação eletromagnética e emissão de fótons. Então eu consigo ver a luz. E ao mesmo tempo eu estou aquecendo o canal. Então eu vou ter energia térmica aí dentro. Então vocês olhem, né, que depois ainda na expansão eu vou ter uma expansão no meu canal, eu vou criar uma onda de som. Então o que acontece? Você pode medir raio de várias maneiras. Você pode inferir essas propriedades de várias maneiras. A partir então desse conhecimento é que a gente consegue então fazer o nosso processo. E aqui eu vou mostrar para vocês um raio medido por um sistema de interferômetro. Vocês vão ver aqui o sistema em 3 dimensões, tá, ok? Projetado no eixo de azimuth e de elevação. Então é como se vocês estivessem vendo o raio na sua frente. Ele durou menos de 1 segundo. A gente está mostrando a 4.000 frames por segundo. Esse descarga atmosférica, ela teve, para vocês terem uma ideia, da ordem, deixa eu ver, o primeiro raio, 1, 2, 3, 4, 5 descargas subsequentes. Tá? E durou menos de 1 segundo. E isso é categorizado como um flash. Tá? Só que é um flash, é um relâmpago que teve 5 descargas subsequentes. Tá? Então, o que vocês notem aqui dentro é o que a gente está vendo, ou seja, é um sistema de detecção de raios que a gente consegue medir. E à medida que ele vai emitindo radiação eletromagnética, ele também vai gerando campo elétrico. E a gente consegue monitorar essas variações no tempo. Então, para nós, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar essas formas de onda no tempo. E a partir, então, dessas formas de onda, a gente consegue, então, observar. E é lógico, dentro de uma nuvem, o que acontece? Eu tenho essas emissões aqui dentro que são óticas, e elas atravessam a nuvem, e elas podem ser observadas a olho nu, ou a partir do espaço. Então, a partir daí é que a gente consegue, então, entender como que os nossos sistemas de detecção de raios funcionam. Tá? Então, quando a gente começa a fazer, a gente pode classificar as nossas tecnologias em emissões de ondas de rádio, e aqui a gente vai desde o LF até o VHF, emissões óticas, então eu vou explicar para vocês como que funciona isso daqui, no infravermelho próximo e no visível, então é olho nu, e depois com os sensores de campo elétrico,
que são os field mills, e as antenas lentas, que são os contadores, ou o SIGRE, que vocês conhecem, com maior detalhe. Bom, então quando a gente olha em emissões de rádio, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: eu tenho uma descarga atmosférica. À medida que ela vai se propagando de forma escalonada, ela vai de passos mais ou menos 700 metros, e cada vez que ela vai descendo, ela vai se propagando, ela vai carregando cada vez mais cargas. E à medida que esse canal vai aumentando, eu estou colocando mais cargas elétricas lá dentro. Então eu vou aumentando, então, a energia que vai emitida. Então o que acontece? Ela primeiro emite a primeira descarga, ou seja, que é do líder escalonado, essas fontes de radiação em VHF. E ela fica concentrada nessa região. A potência dela é muito pequena. Então o que significa? Que durante a propagação, se for a distâncias muito maiores, você vai perder essa energia. E isso, como é em VHF, o que acontece? Você tem propagação de linha direta. Então, você tem que ver a fonte de emissão de radiação. Então, se você observar em VHF, você tem que ver o raio. No entanto, esse raio acaba tocando no chão. E aí ele transfere uma corrente elétrica para a superfície. Ele cria uma onda de chão. E ela tem a maior emissão de energia dentro da faixa de frequência de VLF e LF. E aí a potência de energia já aumenta. Só que como é uma onda de chão, né, daí que os animais acabam morrendo, grande parte deles, né? O que acontece? Eu fico limitado a 400 e 600 quilômetros de distância. Mas aí o que acontece? Essa energia, ela pode tocar no chão e ser refletida e vai para a parte superior da ionosfera. E aí ela fica dentro desse capacitor formado pela superfície da Terra e ionosfera e vai, por múltiplas reflexões, se propagando dentro desse guia de onda. E aí você consegue observar a milhares de quilômetros de distância. E aí você fica limitado ao sistema de VLF, onde você tem a máxima propagação da energia. E aí, nessa faixa de frequência, é mais conhecido como os atmosféricos, ou os esféricos, que é a pipoca que vocês ouvem, ou a estática que vocês ouvem na rádio AM. Tá? E aí, com isso, vocês conseguem observar. Então, o que significa isso quando a gente olha? Né? Você tem uma dependência do tipo de raio que você está observando, da frequência que você está observando. E, automaticamente, isso vai limitar para vocês o alcance que você vai ter dos sistemas de detecção, o tipo de raio que você vai medir, a precisão e a eficiência de detecção, que são coisas extremamente importantes para o que vocês estão trabalhando. Então, o sistema de VHF, que é o que vocês viram primeiro que eu mostrei o filminho, eu consigo medir quase que a totalidade de todos os raios, porque eu estou medindo as fontes de radiação. O único desafio que eu tenho que fazer aí é seguir aquelas fontinhas lá. Então, eu tenho que trabalhar com software. E ele mede fontes de radiação. Eu não meço o raio intranuvem ou nuvem terra. Não, eu meço as fontes de radiação. Então, eu tenho que seguir o raio. E aí, qual é a vantagem? Eu tenho uma precisão de 1 metro até 100 metros. Eu consigo detalhar o raio. Né? E a gente tem uma eficiência de 100%. Já quando eu vou para os sistemas de HF, eu já não consigo mais pegar essa sonda de radiação, mas eu consigo pegar o canal inteiro, e aí eu já meço de intranuvem, nuvem terra, e aí eu fico limitado de 100 metros a 500 metros, e eficiência de detecção superior a 70% dos raios. Já em LF, que é o sistema que vocês já conheciam aqui no Brasil, que era da Rindate, que usa ondas de chão, ele mede basicamente nuvem-terra, e hoje em dia os sistemas já medem raios intranuvem também, já tem uma boa detecção. E a precisão de localização varia entre 250 metros a 2 km, vai depender da configuração da rede, e ele tem uma eficiência de detecção de raios de 50% a 60%. Se vocês forem vendo comercialmente, o pessoal fala 90%, mas eles estão falando de flashes, não de raios. Tá? Então tem uma diferença grande. Por fim, os sistemas de VLF, que trabalham com ondas de céu, ficam limitados a 5.000 km durante o dia, 7.000 km de distância durante a noite, medem predominantemente raios nuvem-terra e tem uma pequena contaminação de intranuvem. Já a precisão de localização é de 2 a 10 km, vai dependendo da configuração da rede. E a eficiência de detecção é entre 2 a 40%, vai depender do número de sensores que você tem e a área de cobertura. E, por fim, os sistemas ILF, que medem a mais de 10.000 km de distância, medem basicamente raios nuvem-terra, e a precisão de localização varia de 10 a 100 km. Tá? E ainda não conhecemos qual é a eficiência de detecção. Tá? Bom, então aí o que acontece? Quando você olha isso, aí você vai para as tecnologias existentes hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente tem a ULEN, a StarNet, a GLD 360, a Earth Networks, a GLM e a Linet, que são tecnologias, não estou dizendo que são redes, são as tecnologias envolvidas. E as tecnologias que elas têm é o sistema de detecção de raios por magnético, é o MDF, o sistema do tempo de chegada da onda, a diferença do tempo de chegada da onda, a diferença do tempo da velocidade de grupo, que eu vou explicar para vocês, e os contadores.
tá? Que são os field mills ou as antenas lentas. Então, como que funciona isso? Né? Então, hoje vocês vão ter uma aula de introdução à eletricidade atmosférica aqui dentro, né? E aqui está o segredo de qualquer sistema de detecção de raios. Todo raio, quando ele vem, ele tem uma oscilação. Então, à medida que ele vai se propagando, vai aumentando a densidade de cargas elétricas, vai aumentando o campo elétrico, o campo magnético ou a corrente. Então, você vai ter a primeira subida aqui dentro. E à medida que ele vai se propagando, ele vai fazendo isso de forma escalonada. Então, você vai tendo essas variaçõezinhas aqui dentro, até uma hora que ele conecta com outro centro de carga de polaridade oposta. E aí você vai ter a máxima amplitude, porque o canal é maior, e ao mesmo tempo, quando neutraliza, você vai ter o reverso de polaridade. Então, quando vocês olham isso daqui, o que vocês veem? Vocês veem a primeira forminha de onda que subiu, a segunda aqui dentro, você tem a máxima amplitude e você tem o reverso de polaridade. Então, o que o sistema de detecção de raios faz é identificar qual desses triplos de 3 assinaturas que você tem e localizar ela no tempo. Então, o que você tem, na verdade, é um sistema que detecta a forma de onda, só que para você localizar o raio, você tem que ter uma coisa muito importante, um relógio. E esse relógio tem que ter precisão de nanosegundo. Se você não tiver precisão de nanosegundo, você pode estar errando a localização de um raio. Tá? Por quê? Porque o raio se propaga na velocidade da luz. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, para cada microsegundo que você tem algumas dezenas de quilômetros de erro. Tá? Esse é o grande problema. Então, você tem que trabalhar com o tempo. Tá? E é isso que a gente sempre faz. Então, os sistemas, o que eles fazem? Eles têm que colocar essas formas de onda na mesma escala de tempo. Eles têm que comparar essas formas de onda. Então, o primeiro sistema e o mais antigo deles é o sistema que mede, na verdade, o campo magnético. E o que ele faz? Ele usa 2 antenas ortogonais orientadas no eixo norte-sul, no leste-oeste, e à medida que a radiação eletromagnética se propaga sobre essas antenas, ela vai o quê? Transferir ou ela vai induzir uma corrente elétrica. E a gente consegue, então, medir o campo magnético. E aí, a partir da razão do campo magnético nas antenas norte-sul, leste-oeste, eu tenho o azimuth de onde vem essa radiação eletromagnética. A partir de 3 antenas, a intersecção delas vai me dar aonde caiu um raio. Então, é simples assim para a gente fazer. Não tem muito segredo, tá? Já os sistemas que trabalham com tempo, eles vão um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque lá eu precisava do campo magnético. E o campo magnético, você sabe muito bem, ou seja, ele sofre por indução. Então, qualquer interferência humana perto vai fazer alterações no campo magnético. Então, você vai para os sistemas de tempo que não vão sofrer isso. Então, ele mede o campo elétrico. E os conhecidos que a gente tem é o TOR, que é o Time of Arrival, Arrival Time Difference, e o Time of a Group Arrival. Então, basicamente, o que eles podem fazer? Como que a gente consegue medir o raio se eu não sei a hora que o raio aconteceu? Então, basicamente, você tem um raio caindo no meio do nada, essa energia eletromagnética ela se propaga no meio e ela vai chegar num tempo T, numa estação 1, no tempo T2 na estação 2, num tempo T3 na estação 3, e no T4 na estação 4. E dependendo de qual distância do raio até o sensor, essa forma de onda vai chegar mais rápido num sensor do que no outro. Então, a gente olhando isso, ou seja, a gente pode começar a perceber o seguinte, cada uma dessas ondas, elas vão chegar de uma forma diferente em cada um desses sensores. Então, vocês percebam que todas elas têm a mesma assinatura. Eu tenho a máxima amplitude. E aí depois eu tenho uma espécie de uma senoide amortecida. Que é o quê? Vai depender de qual é a propagação que ela tem no meio ou das reflexões que ela tem dentro da ionosfera. Então, a partir disso, eu consigo, então, tentar entender de como funciona. Então, na ausência do tempo de ocorrência de um raio, nós podemos calcular a localização a partir da diferença do tempo de chegada desses sinais em 2 estações de rádio. Então, basicamente, a diferença de tempo ela vai definir posições sobre o globo que tem a mesma diferença do tempo de chegada de uma forma de onda. Tá? Então, quando você olha na equação 1 e na equação 2, que todo mundo conhece, que a distância é o quê? A diferença de tempo, o tempo que saiu, o tempo que chegou, vezes a velocidade de propagação, é a distância que tem entre o raio e a estação. Da mesma forma para a estação 2. Só que o que acontece? Eu não tenho a hora que aconteceu o raio. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer a diferença entre essas 2 distâncias aí dentro e chegar nessa equaçãozinha. Então, nessa equaçãozinha eu vou ter o quê? O tempo que chegou o raio na estação 2 e o tempo que chegou o raio na estação 1. A partir da máxima amplitude ou do reverso de polaridade. Você escolhe. E ela é igual ao quê? A diferença entre as distâncias dividido pela velocidade de grupo. Ou a velocidade da luz. Então, simples assim, você tem uma equação que é uma hipérbole. Então, o que o sensor faz? Ele determina o tempo de chegada dessa forma de onda, que é a máxima amplitude, calcula para cada um deles, e depois, a partir da combinação, ele faz
um menos o outro, e assim sucessivamente. Então você tem 4 sensores, combinação de 4, 2 a 2, você vai ter 6 equações ou 6 diferenças de tempo. E aí você vai ter o quê? Hipérboles. Então aquela equaçãozinha que vocês viram, D2 menos D1 dividido pela velocidade do grupo, nada mais do que uma hipérbole. Então a intersecção dessas hipérboles vai te dar a localização de um raio. Tá? Bom, e aí como que funciona o TOGA? O TOGA é a mesma coisa que o outro, só que o que acontece? Ele está preocupado com a velocidade de grupo. Por quê? Porque a onda eletromagnética ela não se propaga na velocidade da luz, ela se propaga na velocidade de grupo. Então o que acontece? Ela sofre alterações. Então o pessoal da Nova Zelândia desenvolveu um método para calcular a velocidade de grupo. E o que ele fez? Ele analisou as formas de onda do jeito que estava vindo, calculou a transformada de Fourier, e a partir então dessa transformada de Fourier, ele identificava onde acontecia o raio, e ao mesmo tempo, derivando como que a fase variava com a frequência, ele achava a velocidade de grupo. Então, o que ele fazia? Ele fazia um processamento em tempo real da transformada de Fourier, e aí a partir disso, então, ele conseguia identificar aonde que a variação da fase com a frequência era nula, e era que ele determinava, então, a velocidade de grupo. Então, ele resolveu o problema daquela equação que dividia pela velocidade de grupo. Então, agora ele tinha maior precisão na definição. Então, o que acontece? A partir, então, das diversas formas de onda em função da distância, ele consegue calcular, então, o tempo que chegou à forma de onda e a velocidade de grupo. Então, ele consegue resolver com mais precisão a localização. Tá? Da mesma forma que o outro, ele faz a diferença, e aí vai ter as hipérboles, você vai achar aonde caiu o raio. Tá? Então, se vocês estão vendo, é tudo baseado em tempo. E a diferença do tempo de chegada é a mesma coisa da TD, só que nesse caso aqui dentro, eu pego simplesmente e analiso as formas de onda. E aí eu faço a correlação temporal delas e encontro qual é a diferença de tempo que as duas formas de onda fiquem iguais. Essa diferença de tempo, então, é a equaçãozinha que eu tinha. Então, você só trabalha com o processamento de sinal. Então, vocês estão vendo aqui dentro que eu preciso de um relógio e preciso de computador bom e uma FPGA, de preferência. Tá? Bom, e aqui dá para vocês terem uma ideia de como que é uma diferença de tempo entre duas formas de onda que chegaram, ou seja, então eu combino essas duas, e aí eu vou encontrar, então, de um raio que caiu a 1.500 e outro 500 km de distância, ou seja, a diferença de tempo entre as duas formas de onda é da ordem de 0,35 segundos. Tá? E a partir daí, então, eu consigo desenhar aquelas curvas para cada uma das combinações de sensores. Tá? Bom, essa daqui, então, que a gente consegue observar. Bom, o sensor óptico, né? Como que funciona o negócio? Hoje em dia, nós temos 4 sistemas operacionais, que é o Operational Line Scan System, que é o OLS, que é a bordo de um satélite de defesa americana, mais conhecido como satélite espião, que foi lançado na década de 60, e vocês conhecem como o mapa que faz as luzes da noite, né? Que é o satélite que tem lá, que mostra as cidades à noite para vocês. Tá? Então, ele foi usado para saber qual é o tamanho das cidades, né? E aí você sabe o tamanho da cidade, você sabe o tamanho do seu inimigo. Essa que é a ideia por trás desse sensor. Só que ele só media à meia-noite. Já o Lightning Image Sensor, que é mais conhecido, que é o que foi utilizado para vocês fazerem a norma, tá? Que hoje ele não funciona mais no trem, mas ele funciona na estação espacial. E aí agora já tem a versão nova dele, que está a bordo do satélite GOES, que está no GLM, no GOES 16 e no GOES 17. E o Lightning Image, que está a bordo de um satélite chinês, só que a gente não tem muita informação, o pessoal não publica muito. E agora, no final do ano, a gente vai ter o lançamento do EUMETSAT. Ok? 10 minutos. Tá? Então, vamos lá. Bom, então, os sensores, ou seja, que é o que vocês têm, o LS, tem essa parte aqui dentro, então vocês conseguem ver direitinho as luzes da cidade. Aqui a distribuição de raios da América do Sul e aqui no globo. Tá? E como funciona isso? Ou seja, basicamente é o seguinte, vocês têm que lembrar da composição atmosférica, né, de gases, que majoritariamente a gente tem quem? Nitrogênio e oxigênio. Então, o que vai acontecer? Quando você tem uma emissão de radiação, ou seja, você está ionizando as moléculas de ar, e você vai ionizar quem? O oxigênio, o hidrogênio e o sódio. E cada uma dessas moléculas tem um comprimento de onda. Então, o que vai acabar acontecendo é que você vai emitir onda eletromagnética em certos comprimentos de onda. Então, o que eu preciso fazer? Colocar um sensor, um radiômetro, naquele comprimento de onda para observar. Então, o que o pessoal fez? Eles fizeram várias medidas ao longo de várias partes do globo, ou seja, tirando fotografias com filtros, e aí eles conseguiram identificar quais eram as bandas de frequência que tinha a máxima emissão óptica de uma descarga atmosférica, que eles determinaram que era esse canal aqui dos 777 nanômetros. Tá? Então, a partir daí, o LIS conseguiu ser concebido e eles conseguiram, então, observar raios durante o dia e durante a noite. E essa é a grande vantagem do sensor. Então, como que ele funciona, na verdade? Então, o sensor óptico, na verdade, é isso que vocês estão vendo aí dentro. Isso aí é um Space Shuttle,
voando lá em cima a 350 km de altura, e ele está sobrevoando o nosso país vizinho ali, a Argentina. E vocês estão vendo uma tempestade muito bonita, e ela está emitindo essas luzes, né, que é as descargas atmosféricas. Então, o que o sensor acaba fazendo é observando isso daí no tempo. Então, o que ele faz? Ele tem uma câmera extremamente rápida que mede 500 quadros por segundo, e a partir da diferença dessas quadrículas que vai acendendo, que é numa CCD, você consegue localizar aonde estão os raios. Ok? Então, aí a partir da diferença, você acha, então, onde que estão os raios. E os próximos sensores são os sensores de campo elétrico que você acaba utilizando para redes locais, para fazer, né, saber se a tempestade está se formando ou não em cima da gente. Então, nesse caso, o que você acaba usando, você tem um sensor que, na verdade, é uma placa metálica que acaba vendo o quê? O movimento de carga sobre ela. E aí, a partir de um circuitinho de RC, você consegue ver, então, esse movimento, você consegue, então, determinar, então, a variação da corrente ou a variação de voltagem em quantidade de cargas, aí você estima qual é o valor de campo elétrico. Tá? Então, basicamente, o que a gente acaba fazendo é observando, então, a variação de campo elétrico no tempo. Então, a partir dessas variações, você tem os pulsos, como você também tem as descargas elétricas. Tá? E um dos sensores mais conhecidos é esse campo aqui de fio de 1000, tá, ok? Que aí você tem duas ventoinhas, depois eu posso explicar com mais detalhes. Então, uma hora, ou seja, ele está exposto ao céu, uma hora ele está fechado à terra. Então, o que acontece? Você tem carga e sem carga. E aí você consegue, por variação, ver, então, a variação de corrente, e aí você consegue estimar, então, qual que é o campo elétrico. Ou sistemas já mais convencionais, que aí você tem uma constante de tempo um pouquinho maior, e aí você usa uma antena Whipple, uma antena de caminhão, e aí você consegue, então, fazer os contadores. E aí você consegue, então, ter formas de onda desse tipo, e aí identificar se o raio é intranuvem, é nuvem terra, se é positivo ou é negativo. Tá? E aí você consegue fazer. Só que eles ficam limitados até 10 km, 20 km de distância. Então, eles são mais usados para sistemas de proteção. Bom, perdão aqui. Então, voltando então ao nosso mapa, né, que vocês tinham, que eu mostrei para vocês, um mapa de nuvem terra para vocês, para fechar os últimos 5 minutos ou 10 minutos. Vamos ver aqui se eu ganho mais. Né? O que acontece? Aqui é o da Starnet, aqui é o GLM, que é, na verdade, o LIS. Só que agora eu medindo a cada 20 segundos sobre toda a América do Sul. E quando você olha aqui dentro, esse mapa aqui, se eu dividisse ele por 4, teria que ser esse daqui. E quando você olha os dois, esse que mede basicamente nuvem terra, eu dividi esse aqui por 4, não bate com esse que está aqui dentro. E a razão é muito simples. Quando vocês olham a sua norma, vocês têm uma equaçãozinha que põe o número de dias com raios pela densidade de flashes. E aí vocês, na norma, vocês colocaram a norma antiga, que o NG é 0,04 T elevado a 1,25. Essa curvinha verdinha aqui dentro. E aí a nova norma, essa azulzinha aqui dentro. Só que quando você olha, ou seja, o que o sensor óptico está medindo, então para cada dia de número de dias que você tem, você pode sair de um flash, aí é mais ou menos até 20, 30 flashes por quilômetro quadrado por ano. Quando você pega só um sistema que mede nuvem terra, e esse aqui está medindo todos os raios, o teu negócio muda um pouquinho de figura. E aí agora eu mudo esse negócio, aí agora eu vou para a densidade de raios, não de flashes. Olha como a curva é completamente diferente. Então, o que está por trás disso? Está por trás a tecnologia de detecção de raios que vocês estão utilizando. Tá? Então, esse é o grande problema que tem. Então, a gente tem que rever esses conceitos. O que vocês vão usar como verdade terrestre? Então, vocês vão ter que definir vários sistemas de validação para saber se qual é aquela tecnologia realmente, de fato, ela mede a densidade de raios que vocês querem ou não. Tá? Então, hoje em dia, a gente pode ter o quê? Ou seja, para um mesmo número de dias no ano, ou seja, eu posso variar de 5 raios até quase 80 raios por quilômetro quadrado por ano. Tá? Isso no Brasil. Tá? Bom, então, vamos olhar, ou seja, a climatologia de raios para finalizar, e depois eu vou mostrar a densidade alta de raios para vocês aqui em São Paulo. Tá? Então, aqui, na verdade, eu vou usar a Starnet, que ela tinha uma eficiência de detecção de 35%, eficiência de flashes de 70%, precisão entre 1,9 até 5 km de distância, ok? E ela estava com 14 sensores cobrindo toda a América Latina. Então, com ela me permite identificar quais são as regiões que têm a maior densidade de raios. Então, quando a gente olha, a gente tem essas 5 regiões, aqui na região do Maracaibo, ou seja, é uma das regiões onde tem a maior densidade de raios no planeta, tá? Seguida aqui na Bolívia, depois aqui no estado de Tocantins, Mato Grosso do Sul, no Paraguai, e aqui na região do Vale do Paraíba. Né? Antigamente, o Vale do Paraíba era o campeão de raios do Brasil.
mas é porque era a rede de raios, só cobria a região sudeste, né? Então, como bom brasileiro, a gente é campeão de tudo, né? Então, não podia mudar nada, né? Então, aqui dá para vocês verem claramente a região aqui de Maracaibo, né? Só que vocês têm aqui na Colômbia, estão esquecendo. E eu tenho uma alta densidade de raios provocada principalmente por causa dos Andes e das circulações, né, de mesoscala que ocorrem aqui nessa região, que provocam tempestades quase que diariamente aqui dentro. Já aqui na região da Bolívia, eu tenho uma outra região que traz os ventos de leste, que vem da Amazônia, junto com os outros ventos que vêm aqui do Pacífico e sobem essa montanha que tem quase 4.000 e poucos quilômetros de altura. E acabam formando tempestades isoladas nessa região e provocam uma densidade de raios muito alta. Da mesma forma aqui na região do Peru, que é uma outra localidade, tá? Que chega a mais de 60 a 70 raios por quilômetro quadrado por ano. Já aqui na região de Tocantins, é a parte mais continental do Brasil, e é onde você tem as tempestades mais severas, né? Só que elas só ocorrem durante 2 meses do ano. Então, o resto dos outros 10 meses não tem nada, você pode ir lá tranquilamente. Só que aqui tem um contraste de lago, tem contraste de rio, vegetação que acaba auxiliando nas circulações adicionais e acaba, então, fomentando a intensificação das tempestades. Aqui já na região de Mato Grosso do Sul, né? Em Mato Grosso, a gente tem a região da Alta da Bolívia, que acaba favorecendo a formação de tempestades de mesoscala, ou CCMs, que acabam produzindo uma grande quantidade de raios nessa região. E depois, aqui nessa região, aqui do Vale do Paraíba, a gente tem a Serra do Mar, a gente tem a Serra da Mantiqueira, que propiciam, ou seja, um ambiente muito favorável à formação de tempestades, a partir da convergência de duas massas de ar vindas de lados opostos com propriedades diferentes. Por isso que você tem aqui em São Paulo a maior densidade de raios, São José dos Campos, Jacareí, depois você vai ter aqui por volta de Resende e Volta Redonda. Não é a poluição que está fazendo isso, tá, gente? É topografia e brisa marítima, tá? E aí o que eu tenho aqui para finalizar para vocês? É um outro sistema de detecção de raios que eu tenho aqui em São Paulo, composto por 9 antenas, e essa aqui é uma rede de detecção de raios totais. E aí o que acontece? Eu tenho eficiência de detecção superior a 80% e 30% dos raios intranuvem. Então me permite fazer uma densidade de raios com 100 metros de resolução. Não é mais de quilômetro, vamos falar de metro, tá? Então quando eu olho isso aqui, é um mapa médio da densidade de raios, como vocês podem ver, ou seja, aqui na região de São Paulo a gente tem um efeito urbano, ou seja, que é a cidade, o próprio Vale do Paraíba, você tem uma densidade de raios alta, né? Outras regiões do estado de São Paulo você também tem, essa outra região aqui indo já mais para registro, né? E aí o que acontece? Aí você vai ver, São Paulo eu tenho as regiões que eu tenho altas densidades de raios. Na hora que eu faço um zoom, eu começo a verificar que existem algumas regiões aqui, uma área de 100 por 100 metros, que eu tenho mais de 1 ou 2 raios por 100 metros. E aí a pergunta é, o que é que eu tenho aí dentro, por trás? Né? Então, quando a gente começa a olhar, eu vou lá atrás e começo a perguntar, será que eu tenho prédio? Será que eu tenho casa? Será que eu tenho árvore? O que eu tenho lá dentro? Por que o raio vai cair nessa região? E aí o que eu fiz a pergunta? Fui lá no banco de dados da prefeitura, peguei um mapa de altura dos edifícios da cidade de São Paulo e peguei para cada raio que caiu dentro da cidade de São Paulo, eu verifiquei qual era a altura máxima da edificação no entorno de 150 metros dele. Então, para as regiões que tinham mais de 12 raios ao longo de 5 anos, a maioria deles, desses 12 raios, caíam em áreas que tinham menos de 20 metros de altura. 11 raios, aí eu tive, né, ou seja, aumentei mais um aqui dentro, apareceu um aqui com 60 a 80 metros de altura. Então apareceu um prédio alto. Fui para mais de 10 raios. Já começaram a aparecer duas regiões que tinham mais prédios. Um de 60 metros e outro de 110 metros de altura. Fui perguntando para 9 raios e assim sucessivamente. Eu não vi nenhuma mudança na curva. A grande maioria dos raios cai numa área com alturas inferiores a 20 metros de altura. Então o raio, meus amigos, não é chegado em altura, não. Ele é aleatório. Esse que é o negócio. Ou seja, então você tem que ter um bom sistema de proteção. Então não podemos dizer que, né, a altura vai fazer alguma coisa. Então os hotspots da cidade de São Paulo, é aqui, ó, um aqui no Jardim São Luís, tá cheio de corintiano lá, né? E o outro ali no Aricanduva ali também, tá cheio de corintiano, né? Então, segundo meus colegas, né, o testosterona, ou seja, acaba formando núcleos de condensação que favorecem as nuvens. Então tá aí a explicação, né? Então, que nessa área aqui do Jardim São Luís, quando a gente olha, eu tinha menos de 20 metros de altura de prédio. Eu não tenho nenhuma torre, não tenho nada. Né? Eu preciso dar uma olhada para ver se tem alguma torre de telecomunicações e tal. Mas eu não tenho nenhuma edificação alta que justifique ter essa área. Quando eu vou ali na Aricanduva, a mesma coisa. E aí o que eu fiz? Eu peguei e vou plotar para vocês
todos os dados, né, são os últimos 3 slides para mostrar para vocês, que é o quê? Com mais de 10 raios na área de 100 por 100 metros. Então aqui tem a altura de cada um desses prédios mais altos aqui dentro, ou edificações, ou torre que for. Aqui no centro de São Paulo eu tenho 105 metros, é perto ali do... Onde que está a Prefeitura de São Paulo? Ali no Banespa, no antigo Banespa, né? E aqui em Moema, aqui no Brooklyn, eu tenho 74 metros. O resto é tudo abaixo de 15 metros de altura. Então eu não vejo nenhuma peculiaridade para fazer. Quando eu faço para 8 metros, 8 raios, uma área de 100 por 100 metros, eu começo a ver a mesma coisa. Então a grande maioria, né, você começa a ver, ou seja, são algumas regiões. Então a grande maior densidade de raios em São Paulo fica uma parte concentrada aqui na região sul e a outra aqui na zona leste. Mas por que a zona leste? Tirando a parte dos corintianos, na verdade é porque as tempestades se deslocam para leste. E ali naquela região a gente começa a ter as orografias e coincide com a entrada da brisa marítima. Então acaba intensificando as tempestades, então acaba intensificando a densidade de raios naquela região. É o corredor da saída, ok? Então eu paro por aqui, obrigado.